apresenta Programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Domingo tivemos eleições e confesso, o resultado que me deixou mais feliz foi o do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que expulsou o estelionatário da fé, Marcelo Crivella. Aliás, o sujeito que faz o que faz fora da política não poderia fazer coisa melhor dentro dela. Bom, boa noite, Marco Leone. Boa noite, Paulinho. Obrigado aí, mais um programa. É isso aí, vamos tocando a bola aqui. E o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com política. Aliás, é um jovem que criou um método interessante de preparação de políticos. Nós vamos falar sobre isso. Ele é Paulo Loyola, administrador, sócio fundador da Base Lab, mestre em política pública pela FGV, com MBA em responsabilidade social e terceiro setor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e já vou começar com um assunto aqui que eu acho que está bem claro para quem acompanha a política no país, né? A grande derrota de Jair Bolsonaro nessas eleições, mas também do PT, que são os principais adversários, ou pelo menos eram até essas eleições, né, no campo político nacional. Como explicar esse resultado político? Eu acho que primeiro são dois casos que a gente tem que olhar de maneira muito distinta, né? Falando primeiro sobre o caso do Bolsonaro. Acho que algumas questões influenciaram ali. Por exemplo, o fato dele não ter conseguido constituir um partido. Então, houve candidatos que ele apoiava por diferentes partidos, isso pode ter gerado alguma confusão. Muitos dos apoios foram feitos em cima da hora, né? Eu particularmente trabalhei num município do interior do Rio, ali em Cabo Frio, onde ele só apoiou faltando 3 ou 4 dias para a eleição. Teve uma questão que durante o período eleitoral o bolsonarismo enquanto movimento, né, e a própria avaliação do governo começou a ficar muito ruim. Alguns analistas apontam o possível fim do auxílio emergencial, a preocupação com isso. Outros apontam a questão, o filho do presidente Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público muito próximo do pleito eleitoral. Teve a votação sobre a questão do SUS, que ele até voltou atrás depois, mas que pegou muito mal com a população também. E a natureza, que é muito diferente de uma votação federal, né, para uma votação municipal. O pleito municipal, ele tem uma natureza muito distinta. A pessoa que vota no vereador, ela quer alguém que tenha proximidade, que vai consertar a luz, que vai consertar o asfalto, que vai resolver alguma questão ali da região mesmo. Animal, exatamente. Muitos vereadores se elegeram com pauta animal esse ano. Agora, uma coisa que eu tenho dito com alguma regularidade é que não dá para apontar esse resultado ruim em nível municipal como uma tendência ruim para o nível federal em 2022. Isso a gente precisa ser cuidadoso. E isso, inclusive, a gente consegue ver na literatura. E acho que tem um exemplo que fica muito fácil do pessoal entender, que é o exemplo do MDB. Né? O MDB é o partido que mais tem prefeitura, mesmo tendo diminuído agora, segue sendo o partido com mais prefeituras no Brasil. Porém, no pleito nacional, o MDB não tem sequer candidatura própria, já tem décadas, né? Então, enfim, eu acho que sim, ter uma base municipal influencia, mas não dá para dizer que essa derrota no nível municipal, é óbvio, isso gera um desgaste com alguns aliados, isso gera um questionamento à capacidade do presidente de mobilização de um nome que não seja o dele,
mas isso não quer dizer que ele está acabado para 2022 ou nada nesse sentido. Até porque né? tem 2 anos ainda. Né? Exato, e política tudo muda com muita velocidade, então é difícil, né? Sobre o PT, o PT segue o processo de desgaste que veio sofrendo aí desde o início da Lava Jato, diminui o número de prefeituras, mas mantém o número de munícipes sob a gestão do PT, né? O que a direção nacional considera aí uma vitória, além de alguns apoios que o PT deu a diferentes municípios que estavam ali na coligação e também ganhou, né? Eu acho que é óbvio que existe um desgaste do partido, porém, algumas candidaturas do PT, em nível local, demonstram uma renovação interessante do partido. O próprio nome, por exemplo, para pegar o exemplo aqui da capital do Rio, lá teve a eleição de uma mulher negra interessantíssima, chamada Tainá de Paula, foi a mulher negra mais votada da cidade, é um quadro do PT. Então, essa vontade, esse apoio da população, né, frente ao PT, para mim vai depender muito do processo de renovação que o partido vier a ter. Então são 2 quadros distintos aí para a gente analisar. Leone? Ô Paulo, boa noite. Mas os números também demonstram aí um encolhimento sucessivo do PT, né? Em 2012, 630 prefeitos, 256 em 2016. Então, eu considero que sim, o partido perdeu o campo. Para frente mesmo, né? Então a gente vai ter que acompanhar muito o que vai acontecer nos próximos 2 anos. Hoje, seguem sendo 2 forças absolutamente enormes dentro do cenário político brasileiro. Você acredita que aqui em São Paulo, você que é um especialista em estratégia política, que o PT errou ao não apoiar o Guilherme Boulos, dentro do que se sabia mais ou menos do que estava acontecendo com relação às pesquisas, principalmente, que demonstravam o Boulos bem à frente e o candidato do PT em nenhum momento ultrapassando a margem mínima que ele alcançou nessas pesquisas? Olha, tem muita coisa em análise, né, em jogo nisso. Então, por exemplo, a questão do Gilmar Tato aqui em São Paulo era estratégica e era importante para o PT, inclusive para repetir a boa votação de vereadores, porque isso também é conhecido dentro da ciência política, que você ter um majoritário forte, usualmente, impacta que você tenha uma chapa boa e forte de vereadores. Então, para o PT manter a atuação dentro da Câmara de Vereadores, era importante estrategicamente para o partido ter aí uma candidatura forte para a majoritária, que foi a candidatura do Gilmar Tato. Dito isso, não acho que dá para dizer que o PT errou. Agora, eu acho que, olhando para o cenário nacional, né, o PT entrou na campanha do Boulos aí no segundo turno, cumprindo aquilo que se esperava do partido em termos de apoio aí a uma candidatura de esquerda, com o apoio do próprio Lula no segundo turno, de maneira muito clara, com uma frente, teve apoio do Ciro, teve apoio da própria Marina, que, enfim, eu acho que também é significativa nesse processo aí do que o Boulos conseguiu fazer nessa eleição. Leone? A gente vê também, como você disse, né, MDB aí com 786 prefeituras, seguido pelo PP, PSD, quer dizer, primeiro partido de esquerda é o PDT com 314, está bem lá embaixo. Você acha que o Centrão, de alguma maneira, que hoje vem se tornando aí uma base de apoio política, né, a aproximação do Bolsonaro dessa base, saiu mais fortalecido no sentido de poder trazer um candidato para 2022? Eu acho que certamente eles saem fortalecidos porque essa força municipal, ela tem alguma influência no jogo federal, né? Você ser um vereador eleito, você ser um prefeito, principalmente se você está bem avaliado ali frente à população, isso tem uma influência, mas repito, a eleição federal ela é muito distinta da eleição municipal.
e o poder de influência que um prefeito tem sobre o voto real de uma pessoa para presidente, por exemplo, ela é relativamente baixa, né? Pelo que a gente tem visto aí nos últimos anos. Pode já até ter sido maior no passado, mas hoje, com o excesso de informação, com mídias sociais, com fake news, com tudo, a influência direta que você tem de óbvio que isso vai mudando de acordo com o tamanho do município também. Agora, eu não tenho dúvida que esse centro ele sai fortalecido e sai com uma máquina maior para negociar seus apoios aí para o cenário de 22. Não sei se isso dá a esse centro o tamanho político necessário para trazer, por exemplo, uma candidatura própria. Não é uma característica desses partidos. Agora, isso certamente influencia aí as bases de apoio que vão ser negociadas para 2022. E você acredita que, por exemplo, fatores externos como a eleição do Biden lá nos Estados Unidos, isso pode trazer algum elemento novo aí de apoio para essa... Sem nenhuma dúvida, né? Eu acho que a política externa brasileira, né, ela está sendo bastante questionada, até porque a gente já viu na história o Brasil não ir necessariamente a favor dos Estados Unidos ou não ir necessariamente a favor da China. Agora, ir contra os dois ao mesmo tempo é um fato novo, né? É loucura. Não me parece aí uma escolha, não é minha especialidade, política internacional, mas não me parece uma escolha que vai favorecer o Brasil. Então a gente vai precisar acompanhar também. Pelo pouco que eu acompanhei nesse sentido, eu já vi que há o próprio Obama já fez uma fala dizendo que Bolsonaro tem a oportunidade de mudar, né? Biden já falou que vai trabalhar com todos e que a Amazônia vai ter um papel central na gestão americana. Agora, é muito necessário, em termos de política internacional, diferenciar discurso e a prática, né? Exatamente. O Biden é um sujeito político nato, né? Então, nitidamente, ele vai, creio eu, tentar amenizar o problema. Tentar tabelar com o Brasil. O problema maior é o Bolsonaro ser receptivo ou não, mas chegando perto da eleição, talvez ele até entenda, né, que seja ruim para ele esse tipo de situação. O FHC, ele deu uma entrevista, saiu hoje, se não me engano, no UOL, e ele disse que o Dória não está preparado para ser presidente, porque o Dória precisa se nacionalizar. Você concorda? Olha, sem entrar no mérito da entrevista do FHC, que eu não li, né, o PSDB, ele sai dessa campanha, eu não lembro o colunista que usou esse termo, mas eu vou repetir porque eu achei muito bom, com mais sotaque paulista, né, que é com maior influência, com maior peso de São Paulo frente ao território que o PSDB tem no país. Então, dito isso, sim, né, porque você tem hoje menos territórios, apesar de ter mantido ali, o PSDB hoje ainda é o partido que gerencia o maior número de munícipes no país, então não dá para dizer que não tem uma projeção nacional. O PSDB tem uma projeção nacional e historicamente tem candidaturas fortes, e o Dória também tem capital político para fazer uma construção ao longo desses próximos 2 anos que sim, que o nacionalize mais, mas já dá para ver muita citação ao nome do Dória, positivamente ou negativamente, ao longo do país. Eu fiz candidaturas em Goiás, onde o nome do Dória surgia ali, positivamente para algumas coisas, negativamente para outras. Então, eu acho que eu precisaria, na verdade, de mais número para saber se essa afirmação do Fernando Henrique procede ou não. E não dá para negar o peso que a máquina do governo do estado de São Paulo tem sobre qualquer coisa, né? Porque é muita obra, é muito número, é muita população, é muita gente que você administra, então a possibilidade de mostrar um trabalho, ela também fica potencializada. E né? muita mídia, muita grana. Muita né? mídia, muito dinheiro, É muito curioso orçamento. esse comentário, né? Porque quem seria um nome alternativo do PSDB ao João Dória, né? Porque o Dória, bem ou mal, é um cara que tem a reputação de ser um gestor, um cara que, né, é muito sério ali nos seus negócios. Agora, realmente, é um nome muito paulista, né?
apesar de ser filho de baiano, até de um parlamentar, né? Foi caçado, né, pela ditadura, parece não ter tanta identificação com todos os eleitores do país inteiro. Mas quem seria uma alternativa no PSDB hoje com essa estatura? Não me ocorre nenhum nome assim. Com a mesma estatura de Dória, eu acho que hoje não existe um quadro, mas é isso, é uma disputa política sendo feita. O Eduardo, que é governador do Rio Grande do Sul, vem sendo apontado como um nome muito qualificado do partido. Mas daí a ter estrutura política para disputar com Dória são outros 500, né? E essa questão do Dória se nacionalizar também está diretamente relacionada, por exemplo, à escolha do vice, né? Que tem influenciado cada vez mais a escolha do voto, né? Sim. Como foi o caso do próprio Boulos em São Paulo, né? Exato. Com certeza era um dia, né? Enalteceu o nome dele ali, né? Fez a candidatura dele crescer. Atuou diretamente sobre algo que era dito sobre o Boulos, que era a falta de experiência. Então, quando ele traz uma vice-mulher que já havia sido prefeita da cidade, com muita ele reputação, certamente ele tem uma vacina ali para aquele ataque da falta de experiência, né? Bom, o sistema político brasileiro, o quadro político, a gente consegue enxergar para presidente que muito provavelmente a esquerda vai tentar se unir para lançar um candidato. O Bolsonaro é um candidato já colocado, é um candidato de extrema direita. Nesse quadro, o Dória e o Luciano Huck se atrapalham? Eu acho que disputam campos parecidos, sim. Eu só tenho uma dúvida sobre se a esquerda se vai conseguir, efetivamente se juntar para 2022, e a gente teria que, inclusive, delimitar a esquerda, né? Porque, enfim, dentro de algumas discussões, claro. Exato. E aí iria depender quem a gente delimitasse como esquerda para saber se estaria junto nesse jogo. Agora, a tua pergunta, na verdade, foi mais relacionada aí ao conflito de eleitores que os dois podem ter. Huck e Dória, né? Me parece, numa primeira resposta, eu poderia te dizer que sim. Porém, analisando um pouco melhor números que eu já tive acesso, me parece que o público do Huck é um público mais de interior, é um público que também consome muito ali a TV, né? É uma classe mais baixa. Tem que ver se isso se mantém, esses números não são necessariamente atuais. E onde estaria também a intenção de voto do Dória, né? Que se posicionou como um anti-Bolsonaro ali da centro-direita. Eu acho que essa vai ser a grande disputa, né? Quem será o Biden brasileiro para tentar aglutinar aí forças de centro para chegar a esse objetivo que hoje parece ser o objetivo comum de todo o campo que está fora do bolsonarismo, que é derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Será que seria viável, possível uma chapa Dória e Huck? Olha, isso dependeria muito das negociações, né? O Huck, pelo que tem sido dito, é um candidato à cabeça de chapa, né? Dória não esconde de ninguém também sua vontade Dória não seria vice. de tornar-se presidente, difícil. Mas tudo isso vai depender de como isso for constituído, das alianças, das negociações, dos apoios. É muito difícil, gente, trazer aqui alguma... Se você me perguntar, é possível? Eu acho que é possível. Se você me perguntar se é provável, eu não diria que é muito provável. Olha, o comportamento do Boulos nessa campanha, ele ficou menos radical no discurso. Ele estava com uma barba melhor aparada, ele estava mais ameno, como aconteceu com o Lula. Depois que o Lula perdeu algumas eleições, o Lula também veio com um visual melhor, tal, e não tem nenhum preconceito, é constatação, de fato. Como agir desta maneira, uma mudança de discurso, um discurso mais ameno, e não perder votos dos eleitores mais extremistas? Eu acho que esse é um equilíbrio que vai ser sempre muito difícil, né? No caso do Boulos, não foi uma escolha tão
difícil assim, né? Porque ele já estava muito abraçado pela esquerda paulistana desde o início. E aí tem isso, assim, ele estava numa posição confortável, onde, inclusive, a militância do próprio PSOL tinha consciência que precisava ganhar campo, que precisava ganhar o centro democrático, que precisava ir para a periferia. O PSOL já vem sofrendo críticas nesse sentido, por exemplo, com o Freixo no Rio de Janeiro. Aliás, o mapa de votos do PSOL ele é sempre foi um mapa de votos historicamente do centro expandido, né, de grandes capitais. Então, salvo, obviamente, exceções que existem. Mas esse vai ser um equilíbrio sempre muito complicado, onde você vai ter que analisar todo o contexto e quem está competindo contra você, porque nesse caso era justamente isso. Ele era a candidatura mais viável, até pela projeção nacional, pela competição como por já ter sido candidato à presidência, né? Então ele já saiu, né, como a candidatura mais viável aí da esquerda, tanto que ele em momento nenhum deixou de ser o candidato de esquerda tradicionalmente alinhado com a esquerda, mas com maior intenção de voto, e terminou sendo efetivamente o segundo mais votado. Mas é isso vai depender muito das circunstâncias e o próprio Ciro Gomes, ele é um candidato que ele tenta ali flertar com algum conservadorismo, junto com de vez em quando ele radicaliza pautas. mais o discurso, briga com alguém. Mas é isso, porque o seu movimento em marketing político, ele nunca depende só de você. Ele depende do contexto que está colocado, das oportunidades, do desgaste dos oponentes, de como a sua base está posicionada, da rejeição, enfim, de uma série de questões que precisam ser efetivamente analisadas. Agora, eu acho que se essa esquerda institucional, né, representada de maneira mais clara por PT e PSOL, ou mesmo PDT, o PDT e o PSB, que para mim representam aí uma centro-esquerda institucional, mas que também não tem se você for pegar o discurso, o Márcio França aqui em São Paulo, por exemplo, flertou bastante com o bolsonarismo. Sim. E é um quadro do PSB super tradicional, não é um quadro descolado da política nacional do PSB. Pelo contrário. Então, eu acho que, repetindo e tentando aqui concluir, isso vai sempre depender do cenário que está colocado. Porém, se alguém dessa esquerda institucional quiser disputar um espaço nacional, uma presidência da República, vai precisar haver um diálogo mais ao centro para conquistar aí esses votos, porque vai precisar de mais de metade dos votos. E a gente tem hoje números para dizer, né, o quão desgastada a esquerda está com a população brasileira. E, repito, para mim o caminho é a renovação dos quadros. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos para um breve intervalo. Estamos de volta ao programa inacreditável aqui da Vibe Mundial FM, que conversa com Paulo Loyola, aliás, um bate-papo bem interessante. E a próxima pergunta é de Marco Leone. Ô Paulo, a gente acabou falando um pouquinho mais da eleição municipal aqui de São Paulo. A gente acabou de comentar, né, que a Erundina aí agregou valor, vamos dizer assim, enalteceu aí a candidatura do Boulos. O candidato vencedor, Bruno Covas, pelo contrário, me parece que teve um vice ali que não ajudou tanto, né? Até que ponto o vice realmente é relevante numa eleição, faz a diferença ali, né? Eu acho que principalmente depois do que a gente assistiu entre Dilma e Temer, né? Aumentou muito a preocupação das pessoas com eventuais vices, né? Então, acho que ganhou um peso específico a partir daí. A questão aqui em São Paulo, né, como eu já até comentei antes, eu acho que a Erundina conferiu ao Boulos dois atributos muito importantes, né? Um é essa questão da experiência, vou falar até sobre três. Dois, a questão da honestidade, porque a Erundina é uma pessoa com décadas de vida pública sem nenhum tipo de complicação. E três, a questão do voto feminino, que é uma pauta do PSOL,
e que, personificado numa vice-mulher, ajudou a trazer mais mulheres, uma militância maior, um engajamento maior de mulheres para a campanha do Guilherme Boulos. E o Boulos usou as informações que tinha contra o vice do Covas, porque era isso que as pesquisas estavam mostrando, era isso que nas redes estava rendendo, era isso que a militância do PSDB estava com dificuldade de responder. Então, ele bateu no vice porque o vice era um dos pontos fracos ali. O próprio Covas fez zero questão de defender, né? Mas quando ganhou, homenageou ali no final. Sim, mas aí a que gente tem que analisar que defender antes eu acho que era ruim, né? Até o voto e o comportamento pós-voto, né? Obviamente, ele certamente teve um papel super importante, inclusive em trazer o MDB, que é um partido fortíssimo dentro da capital. Ele é líder em São Paulo, né? Sim, exato. E trazer toda a estrutura de partido do MDB para junto do Covas. Agora, também existe uma limitação nessa influência, né? Porque o que as pessoas querem saber mesmo é quem é o candidato. Assim. Obviamente, isso foi usado porque encaixou no discurso, né? Que tipo de trabalho é realizado pela Basilab e o que te motivou a criar esse serviço, né? Eu falei Basilab no começo do programa, falei totalmente errado e é Basilab. Por que o nome Basilab também? O nome Basilab, apesar da inversão da ordem, né, ela vem justamente dessa ideia de ser um laboratório da base. Ah, perfeito. Então, como a gente tem um foco na base, né, a gente defende muito uma maior diversidade do sistema político, que hoje é majoritariamente composto de homens mais velhos, brancos, héteros, e a gente entende, suportado inclusive por literatura, né, que maior diversidade no sistema político traz resultados para a população que são melhores, traz mais resiliência ao sistema, traz uma capacidade de resposta mais interessante e a gente defende muito isso. Mas a Basilab ela nasce logo depois de 2018, quando a gente vê que o campo progressista está absolutamente perdido ali naquele jogo, né? Então a gente eu tenho 35 anos, meu sócio tem 32, então, enfim, toda a empresa nós somos pessoas dessa faixa aí de idade, alguns mais novos, alguns um pouco mais velhos, mas que a gente já vem muito dessa geração digital, já vem... meu sócio é um grande especialista, o Marcos Salles, na questão de impulsionamento. Então, assim, a gente nasce justamente por observar, a gente muito animado com a ascensão do Partido de la Rede na Argentina, da Ocasio-Cortez nos Estados Unidos, e de alguns lugares na Europa, onde a gente também observou que essa extrema-direita, ou esse pensamento antipolítico, né, antidemocrático, nem tudo dá para associar aí a uma extrema-direita, mas isso acho que é uma discussão mais complexa e mais ampla. Então, porque a gente viu muitos exemplos fora do Brasil onde essa onda ela foi contida. Uhum. Então, a ideia de ser laboratório também é olhar para essas outras experiências e trazer para cá de uma forma que a gente consiga criar aqui esses bastiões de resistência para a defesa da democracia. E assim, a gente se posiciona muito pró esse progressismo. Então, pró-democracia, pró-transparência, pró-ciência, pró-diversidade. Então, a gente nasce desse desafio porque a gente estava vendo realmente que a democracia brasileira estava em risco. Então, a gente não hesitou em tomar parte disso, não. Vocês talvez enxergaram alguns políticos com muito potencial e pouca organização? Muita gente. Isso não é uma exclusividade do campo progressista. Tá? A política brasileira é desorganizada. O Brasil não tem uma tradição em gestão. Eu trabalho com planejamento estratégico há 15 anos e assim, sofro com isso há 15 anos. Porque nós não somos um país com tradição de gestão, de planejamento, de antecedência, né, culturalmente falando.
Ao menos não comparado a países onde essa ciência aí do marketing e da administração estão mais avançados. Enfim, então, mais nessa linha. E você tinha perguntado o que a gente faz. Isso. Né? A gente ajuda desde a fase de diagnóstico, né? Que é entender o perfil da pessoa que quer concorrer, entender quais são as potencialidades, quais são as fraquezas, como explorar aquilo melhor, como se preparar para os pontos que não são tão bons. E a gente vai criando estratégias, então, tanto estratégia do que essa pessoa vai fazer, como ela vai se posicionar, quem e como, né, vai fiscalizar, da relação com o partido, porque tem muita gente muito boa fora do sistema político, mas que não entende como funciona a política. Então, uma boa parte dos nossos clientes, eles têm esse perfil que a gente chama de perfil de outsider, né? Não gosto muito da expressão em inglês, mas é essa pessoa que está fora do sistema, mas que quer ocupar ali um lugar no sistema político e que podem trazer resultados muito interessantes nesse sentido. Além dessa parte de diagnóstico, de estratégia, né, a gente faz também monitoramento, então, para entender o que está sendo dito sobre um determinado candidato ou sobre alguém que tem mandato, efetivamente, e produção de conteúdo também. Além de apoio nessa parte, por exemplo, de impulsionamento, de captação de dados, que é uma grande tendência, né? Então, na verdade, a gente trabalha de ponta a ponta no processo de construção política. Então, desde o planejamento ali de uma pré-candidatura até a estratégia, a execução, a Depois produção de eleito de também? conteúdo. Sim, trabalhamos com mandatos também, justamente nessa parte de monitoramento ou de produção de conteúdo, ou também nessa questão estratégica, né, de como aquele mandato está posicionado, pelo que ele pode se destacar. E todos os sócios, eles têm uma base na gestão pública. Então, todos nós temos mestrado em alguma coisa relacionada à gestão pública. Somos 4 sócios hoje. Então, a gente tem isso muito forte também, né? De trazer, por exemplo, leis, de trazer projetos, né? De trazer iniciativas que sejam significativos, que sejam transformadores aí para o mandato. Então, a gente apoia também nesse sentido. Marco Leone? Pelo que eu entendi, vocês ajudam principalmente na parte estratégica, diagnóstico, ou seja, montar uma estratégia de campanha, né? Isso hoje é muito diferente de como se fazia política antigamente, porque quando a gente olha o Brasil com toda essa diversidade, né, e tamanho, teve até uma reportagem que ele pegou uma música, né, fez um jingle e aquela mesma música foi veiculada por 100, 150 candidatos lá e, de alguma maneira, parece que aquilo ajudava a divulgar. O que mudou nesse cenário? Ou seja, uma eleição hoje é um projeto de marketing? O que diferencia um trabalho sério como esse que vocês fazem de um trabalho desse que a gente escuta, né, que foram os escândalos das eleições, o pessoal da Rússia fazendo divulgação de notícias e tal? Fake news. Como se posicionar para separar esse joio do trigo aí, Paulo? Isso vai ter que ser analisado sempre muito caso a caso, né? Porque é muito difícil aqui fazer qualquer tipo de acusação a qualquer tipo de concorrente nesse sentido. O que dá para falar da gente e das tendências em marketing político, tem uma coisa que eu vou aqui só dizer o óbvio, que é o crescimento das mídias digitais, né? Que as pessoas costumam chamar aí de redes sociais, que aumentaram muito o grau de conectividade entre as pessoas. Então, aumentou muito o peso do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, do seu companheiro ali na tomada de decisão do voto. Anos atrás, né, antes da gente ter aí esse acesso maior à internet, às mídias e tudo mais, você tinha um sistema de produção de conteúdo que ele passava por um único ente, né? Falando aí da imprensa, basicamente. Então, aquela figura do editor, o programa de televisão, ele tinha muito peso. Em nenhuma pesquisa que eu vi esse ano, a TV, por exemplo, estava em primeiro lugar
sobre como as pessoas se informavam. Então, nas pesquisas que eu vi esse ano, foi majoritariamente Facebook, WhatsApp, algum crescimento ali do Instagram, mas numa base menor. Tem uma bolha que se informa muito ali pelo Twitter, né, que tenta ali, que é um espaço mais de formação de opinião, de uma discussão mais técnica, mais ideológica, muitas vezes. Então, o que eu posso te dizer é que a grande mudança que ocorreu nos últimos anos foi esse crescimento do digital, né? E que, sem entender isso, candidaturas mais tradicionais tiveram muita dificuldade em 16, em 18, em 20. 16 nem tanto. Eu acho que 2018 e 2020, principalmente 2020, porque você tinha uma pandemia no meio do caminho, né? Mas, enfim, isso também é um tópico que dá para falar durante horas aqui, essa coisa do digital e da pandemia e do peso que isso teve no resultado eleitoral de 2020. Mas teve peso mesmo, ou seja, a gente ouviu falar de alguns candidatos que tinham muito mais, vamos dizer assim, divulgação, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, e que não foram eleitos e perderam eleições. Você tem algum número que fale mais ou menos o quanto dos eleitos tinham alguma influência ou autoridade aí nas redes sociais? Bem, tem um dado interessante que em 2018 foi investido no Twitter, em 2016, perdão, na eleição de São Paulo, 1 milhão. Uhum. Já em 2020 foram 18 milhões. Oh. Então, o que dá para perceber já, no caso paulistano, eu não tenho dado nacional, mas eu não acredito que tenha muita diferença. Então, o que dá para perceber é que havia um cenário ali, principalmente até 2018, onde poucas pessoas entendiam e dominavam aquilo ali. A disputa desse campo já foi muito mais acirrada em 2020. Então, isso é um ponto. Eu acho que ganhou quem trabalhou bem em vários pontos, né? Agora, quem já tinha seu território, quem já tinha sua base constituída, seja ali um bom relacionamento com o sindicato, um bom relacionamento com uma classe profissional, um bom relacionamento com um bairro, um bom relacionamento, enfim, de questões mais territoriais, associado a um bom trabalho de mídia. Agora, por exemplo, os próprios candidatos do PSOL e a própria candidatura do Boulos foi muito inovadora no sentido da produção digital. Acho que a própria candidatura do Boulos ela é um ótimo exemplo de alguém que, a partir do digital, criou uma onda que talvez não tivesse ali muita referência em território, né? Estou dizendo talvez por falta de conhecimento mesmo da atuação territorial mais específica do pessoal em São Paulo. Mas, por exemplo, eu sei que a candidatura, se não me engano, a candidatura mais votada do PSOL, da Erika Hilton, que é uma mulher trans, certamente teve muita coisa de rua, mas teve uma base online muito forte. A própria... o próprio Tami, né? Uhum. O Tami Gretchen, também um homem trans aí que se elegeu, tem uma base de mídia digital muito forte. Mas eu acho que teve essa diferença entre 2018 e 2020, porque teve muita gente em 2018 que exclusivamente com mídia se elegeu. Isso aconteceu de fato. Em 2020 foi mais raro. Tá? Aconteceu mais para o interior, em territórios mais disputados, não. Até porque a gente teve uma característica nessa eleição que muitas das pessoas que são influenciadas por isso que a gente chama de voto de opinião não foram votar. Sim. Por causa da pandemia. Então, em bairros que historicamente dão voto a esse centro democrático, ao voto de opinião, a um voto de pessoas que se destacam pelo seu desempenho técnico, por exemplo, elas não saíram de casa para votar. O nível de abstenção em São Paulo que a gente teve, Boulos, né? o nível de abstenção que a gente teve na Bela Vista, na Vila Madalena, em Pinheiros, foi enorme. E isso certamente também prejudicou um conjunto de campanhas que estava apostando muito ali na internet, além do número de candidatos, que também foi muito maior. Então, em 2016, a gente tinha aproximadamente 1.200 candidatos, a gente teve aproximadamente 1.900 em 2020. Então, esse aumento aí, superior a 50%, também dilui muito o voto e favorece quem tem uma base territorial mais
mais forte, né? Enfim, então todos esses dados unidos eu acho que ajudam a explicar um pouco desse quadro aí que você colocou. Perfeito. Um fator bem relevante de qualquer campanha, claro, são os dados de pesquisas. Tem campanha que ela tem que modificar totalmente o prumo do que está acontecendo, o discurso, se tiver muito atrás na pesquisa. E esse ano nós vimos que as pesquisas erraram e não erraram por pouco. Aliás, tem gente que até que desconfia. Tem gente que acha que a metodologia é errada. Como resolver esse tipo de questão? Por exemplo, de um candidato, digamos que você esteja assessorando um candidato, que ele estiver muito na frente na pesquisa, o que você faz para esse candidato não entrar no clima do já ganhei e relaxar a campanha, ou um candidato que estiver muito atrás não achar que já perdeu? E o que você acha com relação também a esse episódio, mais um, dos erros de pesquisa? Eu vou responder antes sobre a questão dos erros de pesquisa. Sim. E depois eu vou partir para a segunda questão do o que fazer, né? Uhum. Primeiro que eu não acho que teve um erro dos institutos de pesquisa, né? Tem aí uma diferença de tempo entre o período no qual a última pesquisa é feita, até ela ser tabulada, até ela ser divulgada. Então, entre a última pesquisa e o voto de fato, você tem uma quantidade de tempo aí que pode mudar muito o jogo. Então, talvez o que deva mudar seja a nossa expectativa frente às pesquisas. Óbvio que existem determinados métodos, e, por exemplo, a gente viveu uma campanha que foi onde muitos institutos, por exemplo, não estavam querendo colocar a gente na rua, investiram muito, por exemplo, no método de pesquisa por telefone. E aí me parece bastante óbvio que isso é um método que vai dar alguma tendenciosidade, por exemplo, a extratos que tem, por exemplo, telefone. Mas hoje, no Brasil, você tem um percentual baixíssimo da população que não tem telefone. Uhum. Então, eu acho que cada vez mais esses métodos eles serão confiáveis. Estatisticamente, eles são super válidos. Eu vi hoje, inclusive, uma matéria do Poder 360 falando sobre a quantidade de pesquisas que o Ibope errou. Né? Errou com margem de 6, errou com margem de 5. Mas é isso, se você pegar a distância do tempo onde a pesquisa foi efetivada até o dia da votação em si, já tem muita coisa que pode acontecer ali, inclusive no dia da votação, que é uma coisa que não dá para pegar com pesquisa. Então você tem o impacto de fake news de última hora, você tem o impacto de compra de voto, você tem o impacto de boca de urna, você tem o impacto de uma série de atividades que a gente sabe que acontecem no Brasil e que não tem como você prever dentro de uma pesquisa de opinião, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que olhar para as pesquisas como algo que demonstra uma possibilidade, mas que está muito longe de ser definitivo. Então, acho que se a gente diminuir a nossa expectativa sobre aquilo ser uma realidade absoluta, porque de fato não é, existe uma margem de erro. Agora, é isso. A pesquisa que errou mais, errou 9 pontos. Numa pesquisa que já tinha margem de 3, 4. Enfim, não estou aqui defendendo e dizendo que não haja uma certa tendenciosidade em alguns institutos de pesquisa. Isso a gente também sabe e viu vários institutos esse ano, por exemplo, tendo pesquisas sendo canceladas pela própria Justiça Eleitoral, porque não tinha uma base metodológica ali aceitável em termos de método, efetivamente. Então, assim, dito isso, eu acho que em relação aos institutos, a gente precisa calibrar a expectativa e o que eles podem nos entregar. E lembrar que é uma foto de 2 dias antes. Num lugar e num momento e num período histórico onde está todo mundo conectado o tempo inteiro. Então, por exemplo, isso aconteceu muito em 2018. Um movimento que as pesquisas não pegaram foi o movimento de candidatos divulgados ali no WhatsApp no último momento, pós-pesquisa, que capturaram muito esse sentimento da população em 2018 de revolta, de vontade de mudança, que já foi um sentimento totalmente distinto do sentimento que a gente viu em 2020, que estava demandando mais honestidade, estava demandando mais experiência. Então, foram eleições totalmente distintas nesse sentido também.
Então dava também menos margem para essas mudanças de última hora, porque o desejo da população era por experiência, por honestidade. E tem, eu acho que o voto útil também, que influencia muito a mudança, né? Influencia demais. Assim como as próprias pesquisas influenciam, né? No próprio Rio de Janeiro, até ali os últimos dias da pesquisa, o voto útil, por exemplo, estava indo muito para Marta Rocha, candidata do PDT, que era mais progressista. Estava uma disputa ali entre ela e Benedita, de quem seria a via progressista que teria a possibilidade de tirar Marcelo Crivella do segundo turno. E surge uma pesquisa de última hora mostrando a Benedita na frente, por exemplo. Uhum. Então, isso foi muito usado pela militância do PT para desqualificar o potencial voto útil na Marta, e acabou que as duas ficaram ali distantes da votação do Crivella, e o voto útil acabou não indo para nenhuma delas. Então, tem esse efeito comunicacional da pesquisa, de fato. Sobre a tua segunda pergunta, eu acho que o que a gente pode fazer sempre é manter o estado de alerta e estar sempre atento a oportunidades, né? Porque eu acho que a eleição de 2018 deixou muito clara que não tem nada resolvido até a reta final. Enquanto as urnas não fecharem, tem jogo sendo disputado, né? E do lado contrário, mais uma vez, assim, é óbvio, cara, tinham municípios que, por exemplo, como o Rio, estava muito claro ali que ia ser um 70-30, um 65-35, que acabou sendo o resultado final, muito próximo disso. Então, não é que seja... E nada que estava sendo tentado, e o Crivella fez algumas coisas muito... que o afastaram, inclusive, para mim, do campo democrático, né? Pelo tipo de coisa que ele falou. Falou que o PSOL ia converter as crianças em homossexuais, ia assumindo Ele assumiu o lado Igreja Universal dele, né, na campanha. E já preparando também um terreno para dialogar com um público mais reacionário para 2022, né? Ele já tinha dado a eleição por perdida ali. Então, são coisas que você tem que também lembrar que tem umas viradas de última hora que acontecem. Então, manter sempre ali a militância muito ligada. Isso é papel da coordenação, da estratégia de campanha, de manter essa energia sempre em alta, né? Tony? Falando um pouquinho dessa questão, principalmente aí da apuração, a gente aprendeu nas eleições agora americanas o quanto é complexo, né? Esse sistema eleitoral americano, e aqui no Brasil a gente teve, no primeiro turno, alguns problemas, no segundo turno, 7, 8 horas da noite, já estava todo mundo sabendo o que tinha acontecido. Você tem visto, a exemplo, na esteira desse terraplanismo, dessas coisas ainda, aumentar essa falta de credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, das urnas, essa história de imprimir voto? A que você atribui isso daí, que é uma coisa que eu sou da área de TI, eu tenho certeza que não tem fraude ali. Mas por que você acha que isso está crescendo tanto, ganhando tanta divulgação? Tem um livro muito interessante que mostra a ascensão de um partido italiano chamado 5 Estrelas, chamado Os Engenheiros do Caos. Esse partido ele nasce ali no início dos anos 2000 e ele vai ascendendo, inclusive capturando votos tradicionais da esquerda italiana. E é por isso, inclusive, eu fiz um comentário de falar que nem sempre a gente pode chamar esse voto de voto da direita ou voto da extrema-direita, quando, na verdade, ele é muito... O que dá muito para caracterizá-lo é por ser um voto antissistema. É mostrar que o sistema não funciona, é mostrar que o sistema te engana, é mostrar que o sistema é ruim, é mostrar que o sistema vai estar sempre contra você. Quando você dá uma série de elementos para essa pessoa, com fake news, com esse pensamento anticientífico, reforçado, inclusive, por falas do próprio presidente da República, tanto no caso brasileiro como no caso americano, esse pensamento anticientífico, ele começa a ganhar algumas mentes e alguns corações, né? Então, questionar a urna é mais um reforço de mensagem desse pensamento antissistêmico, do você está sendo enganado, a gente não perdeu, né? O Trump precisou fazer isso para não assumir a derrota, né? Apesar de ter perdido todas as brigas judiciais que travou. Aqui no Brasil, já tem muito analista sério também falando que
O próprio ataque que teve à base de dados do TSE, que acabou gerando um atraso na divulgação dos dados, foi algo planejado justamente para indicar que haveria ali alguma interferência externa no processo das urnas eletrônicas, né? Então, por que eu falei do 5 Estrelas? Porque o 5 Estrelas ele nasce desse lugar também, o Trump nasce desse lugar, o Erdogan na Hungria nasce desse lugar, e algumas candidaturas até associadas um pouco à esquerda, por exemplo, o presidente do México, o AMLO, surfa um pouco nesse antissistema também, apesar de ter algumas pautas muito associadas à esquerda. Então, na verdade, é uma linha de pensamento político que entendeu que pode capturar votos e que pode chegar ao poder. O 5 Estrelas chegou ao poder na Itália. Que pode chegar ao poder com esse pensamento antissistêmico, vendendo constantemente para a população essa ideia de que ela está sendo enganada e de que eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho. E aí é por isso que se investe muito nessas mentiras, né? Conversamos hoje com Paulo Loyola, um bate-papo muito agradável, bem esclarecedor. Pena que está chegando ao final, está chegando aqui o nosso horário do programa Inacreditável. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Fico à disposição para mais conversas, se vocês quiserem, e um prazer enorme estar por aqui. Muito obrigado. Leone? Boa noite, Paulo Loyola. Foi um prazer aí, o grande programa. Paulinho, boa noite. Um grande abraço. É isso aí, até terça! O blog do Paulinho apresentou programa Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone.